Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Taruyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaham Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Sisrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shri Rupa Gauri Guru Varga, ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitarila Pravishta Vishnupada Ashtotara Sata Sisrimad Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj, e a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 31. Swakya Naikas e a Swarupa de Krishna como Madhura Rasa Nayaka. Era um tempo muito agradável de outono. Certa noite, mais ou menos às 10 horas, a terra colocou um sari de um luar muito refrescante e suave. E sua beleza, então, ficou intensamente atraente. Ou seja, ele fez uma bela de uma metáfora, né? Porque Terra é Prithvi, é uma personalidade feminina. Então, como se ela estivesse colocando um sari, né, com o brilho do luar. Né? Ou seja, o brilho do luar envolve a Terra. Pelo menos parte dela. Vijay Kumar estava lendo o Jalanilmani e pensando muito profundamente sobre o assunto quando o seu olhar de repente caiu sobre, se voltou, né, para a radiância auspiciosa do luar. Seu coração ficou cheio de um sentimento indescritível e ele pensou: este é um momento muito belo. Por que não ir imediatamente ter o darshan de Sundarachala? Eu ouvi que sempre que Chaitanya Mahaprabhu tinha o darshan de Sundarachala, ele tinha um spurti de Brajadhama. Pensando dessa maneira, ele então foi na direção de Sundarachala. Neste momento, Vijay Kumar estava recebendo instruções na prática de bhajana em Madhura Rasa pura. Então, seus pensamentos fluíram
em direção a ouvir sobre a Brajalila de Krishna e, mais especificamente, os passatempos de Krishna com as gopis. Qualquer outro tópico para ele já não tinha mais nenhum sabor, né? Ou seja, ele já não tinha mais interesse por nenhum outro tópico a não ser ouvir sobre os passatempos de Krishna com as gopis. Lembrando que o Brajanatha tem o humor de Sakya, né? E o Vijay Kumar tem o humor de Madhura, né? Assim como o humor de Lalita Devi. Ele passou por Balagandhi e então se dirigiu a Shraddhabali. Assim que ele viu a pequena floresta do outro lado, dos dois lados da estrada, um Spurti de Vrindavana se manifestou diante de seus olhos. Ele ficou totalmente tomado por prema e disse: "Aho, eu sou muito afortunado. Estou tendo o Darshana de Brajabhumi, que é extremamente difícil de obter, mesmo por devatas e semideuses. Quão belos são essas florestas, quão belas, né? São essas florestas. Veja este Kunjavana. O que estou vendo dentro deste mandapa de Madhavi Malati, trepadeiras, né? O mestre da minha vida, Shri Krishna, está sentado com as gopis e sorrindo e brincando com elas." Vijay Kumar ficou muito agitado. Abandonando o medo e a consideração das formalidades, ele correu em uma velocidade máxima naquela direção, já não mais tendo consciência do seu próprio corpo e mente. No entanto, após correr por uma distância curta, ele desmaiou e caiu no chão inconsciente. Uma brisa muito gentil começou a bater sobre ele. E após um curto tempo, ele então recobrou a sua consciência externa. Ele olhou ao redor e aquela visão transcendental de Vrindavana já não estava mais disponível. Após um momento, ele então retornou para o seu sofrimento, né, de não poder mais ver, e deitou na sua cama sem contar tudo isso para ninguém. Vijay estava excessivamente satisfeito com o Spurti de Brajalila, e em seu coração ele pensou: amanhã, aos pés de lótus de Sri Gurudeva, eu irei descrever sobre este mistério, né, que eu vi na noite passada. No entanto, no momento seguinte, ele pensou: eu não devo contar isso para ninguém, né? Se por grande fortuna acontece de alguém ver a Prakrata Lila confidencial, né, não se deve relatar a ninguém. Então, considerando isso, ele então dormiu. No dia seguinte, após honrar Prashada, ele foi até a casa de Kashimishra, ofereceu sua Sastanga Pranama ao seu Gurudeva e se sentou diante dele. Shri Gurudeva o abraçou afetuosamente e perguntou sobre como ele estava. Vijay Kumar estava muito feliz em ver o seu Gurudeva. Então, se arrumando, né, ele disse: "Prabhu, pela sua misericórdia ilimitada, este meu nascimento humano se tornou bem-sucedido. Agora, eu desejo saber mais sobre os tatus confidenciais em relação a Sri Ujjvala Rasa. Eu tenho lido Ujjvala Nilmani e existem certas partes cujos significados eu não consigo compreender. Eu poderia te perguntar algumas coisas sobre isso?" E Goswami respondeu: "Vijay, você é o meu querido, amado discípulo. Você é sempre muito bem-vindo para perguntar qualquer coisa que desejar, e eu tentarei ao máximo
responder, né? E o Vijay disse: Prabhu, dentre as Mukhya raças, Madhura Rasa tem sido chamada da raça que concede, né, uma abundância de mistérios. E por que não? Desde que as qualidades das outras 4 raças, Shanta, Dasa, Sakya e Vatsalya, estão eternamente presentes em Madhura Rasa, né, qualquer qualidade maravilhosa, né, que elas não tenham, são perfeitamente e belamente estabelecidas em Madhura Rasa. Consequentemente, Madhura Rasa é, sem sombra de dúvidas, superior às demais. Madhura Rasa é muito inapropriada para aqueles que querem seguir o caminho da renúncia impessoal, porque os seus corações são secos. Ao mesmo tempo, aqueles que estão atraídos pela gratificação dos sentidos também irão achar muito difícil compreender Madhura Rasa, porque ela é exatamente o contrário dessa natureza mundana. A Madhura Rasa de Braja não é fácil de ser alcançada, porque ela é completamente diferente da Sringara Rasa deste mundo material. Então, por que esta Aprakrita Madhura Rasa aparece ou aparenta ser algo mundano, né? Como entre um homem e uma mulher na existência material? E o Goswami responde: Vijay, você sabe muito bem que todas as variedades da esfera mundana são reflexo das variedades da esfera transcendental. Então isso é muito importante aqui, né, compreender. O que quer que esteja acontecendo no mundo espiritual transcendental se reflete no mundo material, só que de maneira pervertida. Ele vai explicar isso. E o mundo material em si, né, ele é também um reflexo do mundo espiritual. Existe um segredo muito profundo nisso, né? Ou seja, a natureza dessa experiência refletida, ela é naturalmente corrompida. Qualquer existência mais exaltada, né? Não, o que quer que seja muito exaltado na existência original, ou a forma original, se torna abominável neste reflexo do mundo material. E o que quer que seja mais inferior na forma original é visto como o mais supremo na existência refletida. Ou seja, tudo se inverte. Né? Tudo se inverte. Então, o que lá aparenta ser, o que lá é uma relação transcendental entre Krishna e as gopis, aqui no mundo material aparece como uma relação promíscua entre homens e mulheres. Todas as partes do corpo de uma pessoa, né, eles aparecem invertidos, né, no reflexo do espelho. Similarmente, este Paramavastu, que é a realidade suprema transcendental, é refletida pela influência da sua própria Shakti inconcebível. E a sombra desta Shakti se expande, né, totalmente na forma desta existência mundana. Consequentemente, todas as características desse Paramavastu aparecem de forma invertida na existência material. A raça transcendental, a qual é a própria natureza deste Paramavastu, é refletida neste mundo material como algo abominável ou uma raça mundana. A variação de felicidade incomparável e impressionante deste Paramavastu, né, é a própria raça inata dele. Mas quando ela é refletida no plano inerte, ou seja, no plano material, a diva condicionada imagina que esse princípio
tem uma designação material, bem como atributos materiais. Ele então decide ela, a diva, então decide que a substância espiritual é apenas algo sem forma e sem características. E imagina ela sem variedades, ou seja, nirvishesha tattva. Todos os tipos de variedade são essencialmente mundanos. Consequentemente, ele não pode compreender a natureza eterna da existência transcendental, que é livre de todos os atributos materiais, porque ele está totalmente para além, né, destes. Este é o resultado inevitável do uso da lógica para tentar entender a verdade. De fato, o Paramavastu está cheio de variedades impressionantes, porque ele é a personificação de toda a raça. Considerando que essas variedades espirituais estão refletidas na raça mundana, podemos obter a ajuda desta variedade de raça mundana para inferir que a existência e as qualidades da raça espiritual, né, estão além da percepção sensorial. As variedades da raça no Paramavastu são as seguintes. No mundo espiritual, o Shantadharma, que corporifica a Shantarasa, está numa posição inferior. Acima dela está Dasyarasa, acima dela Sakyarasa, acima dela Vatsalyarasa e assim está Madhurarasa, né, reinando esplendidamente sobre todas as demais. No mundo material, tudo isso está na ordem inversa. Então, Madhurarasa está na posição inferior, né, e assim por diante, até Shantarasa está na posição superior. A posição e atividades do reflexo de Madhurarasa no mundo material são extremamente, vamos dizer, que causam vergonha, né? Causam vergonha e lamentação, né? Consequentemente, as pessoas que deliberam sobre o Rasa Tattva por uma perspectiva mundana concluem que Madhura Rasa é algo condenável e miserável. Na verdade, no mundo espiritual, ela é completamente pura, imaculada e cheia de doçuras impressionantes. Lá, o encontro de Krishna com as suas diferentes Shaktis, como Purusha Prakriti, é completamente puro e é a origem de toda a verdade. No mundo material, o comportamento mundano entre homem e mulher são de fato vergonhosos. No entanto, não existe qualquer transgressão de Dharma no mundo espiritual, porque Krishna é o único Purusha e todas as outras são Chit Tattvas, né, nesta raça, né? Ou seja, elas são Prakriti, elas são femininas. No mundo material, uma diva se torna desfrutadora e outra se torna desfrutada. E elas desejam então se relacionar entre si desta maneira. Este romance ele se torna vergonhoso porque ele é completamente oposto ao tattva fundamental. Em tattva, uma diva não é a desfrutadora de outra diva. Ao contrário, Shri Krishna é o único desfrutador de todas as divas que devem ser desfrutadas por ele. Então esse é o ponto principal. Aqui no mundo material, quando homens e mulheres desfrutam, né, entre si, existe aí um atropelo das funções. Por quê? Porque, na verdade, todos os homens e as mulheres são femininos, porque são almas. Né? E a natureza dessa alma não é desfrutar uma da outra, ou umas das outras, mas é serem desfrutadas por Krishna. É aí que mora todo o problema. Então, quando você tem uma relação carnal, né, entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, não importa,
você tem aí uma, como se diz, ah, uma má interpretação dos papéis, né? Então, quanto mais a pessoa se aproxima dessa natureza da alma, mais ela vai perder o gosto e o desejo pelo desfrute sensorial com outros corpos, com outras divas. Porque não é a natureza da diva desfrutar outra diva. Entendem agora? Porque uma pessoa vai à renúncia e ao desapego, né, da gratificação dos sentidos, quanto mais a alma dela estiver desperta, mais esse desfrute deverá desaparecer. Isso é um sintoma natural. Então, quando a gente fala que um devoto puro não tem atração física por ninguém, não sente desejo por ninguém, né, isso significa que a alma dele está desperta. E a natureza desta alma não é de desfrutar, mas é de ser desfrutada. Mas por quem? Por Krishna. Tá? Esse é o sentido de toda a existência. Então, a situação na qual a diva se torna a desfrutadora é contrária ao seu Dharma eterno. Na verdade, não há dúvidas de que essa condição, né, de romance é extremamente vergonhosa, né, e desprezível. Pela perspectiva da realidade, né, e seu reflexo, é inevitável, né, que o comportamento de homens e mulheres mundanos, né, aparentem ser, idênticos ao de Krishna, né, e seus passatempos imaculados, né? Muito embora essas pessoas estejam baseadas, né, muito embora Krishna, né, o comportamento dele esteja baseado em valores, né, supremamente significativos. Então Vijay pergunta: Prabhu, agora que eu ouvi este Siddhanta sem precedentes, né, meu propósito então se cumpriu, né? A minha convicção autoevidente agora se tornou firme, né? Ou seja, minha fé ficou firme. E todas as minhas dúvidas foram removidas. Eu agora compreendi a posição de Madhura Rasa dentro da morada espiritual. Arro, assim como este mundo, assim como a própria palavra Madhura Rasa tem um significado doce, né, o seu bhava transcendental também conduz a uma bem-aventurança suprema, Paramananda. Quem é muito afortunado, não, perdão, quem é tão afortunado, né, a ponto de encontrar satisfação em Shantarasa, quando existe uma raça como Madhura Rasa. Prabhu, eu desejo ouvir uma explanação completa e elaborada da filosofia e dos princípios confidenciais de Madhura Rasa. Então Goswami diz: ouça, Baba, Krishna é o Vishaya de Madhura Rasa, e suas amadas gopis são o Ashray. Ambos são o Alambana desta raça. Ou seja, um estimula o outro, né? Um é o suporte, né, para o outro. Então Vijay diz: qual é a bela forma de Krishna como Vishaya nesta raça? E o Goswami diz: que pergunta mais doce. A teias de Krishna é daquela da cor de uma nuvem de monção, né? E ele é encantador e doce, e ele é todo auspicioso, né? Os seus membros corpóreos são todos auspiciosos. Ele é forte, ele está no despertar da juventude, né? E ele é um orador muito eloquente, né? E eficaz, né? Ou seja, tem capacidade de... ele é muito persuasivo, né? A palavra correta é essa. Ele é inteligente, esplêndido, sóbrio,
hábil, né, esperto, feliz, grato, sincero, né? E ele é controlado pelo amor. Ele é profundo, super excelente e famoso. Ele rouba o coração das jovens donzelas, né? E ele é sempre novo, sempre renovado, fresco. Ele desfruta de passatempos incomparáveis. Ele é extremamente belo, e ele é o mais amado daquelas e ele é o mais amado que toca a sua flauta, Vanshi. Krishna é a única pessoa que tem essas qualidades. A beleza dos seus 2 pés de lótus destroem até o pó, o orgulho de Kandarpa, que é o Cupido. Seus olhares de soslaios encantam os corações de todos. E ele é uma caixa de tesouros de passatempos brincalhões. Então Vijay disse: eu já realizei completamente que Krishna, como a sua forma aprakrita, transcendental e qualidades, é o único Nayaka deste Madhurya Rasa transcendental. Anteriormente eu estudei vários Shastras e eu utilizei da lógica e da razão para meditar na forma de Krishna. Mas a minha fé na sua forma, ou na forma dele, né, não estava tão estabelecida. No entanto, pela sua misericórdia, Bhakti baseada em Ruchi surgiu dentro do meu coração. Ou seja, ele agora se elevou ao estágio de Ruchi. Tá? Porque o meu coração foi purificado pela devoção, eu estou continuamente experimentando o Spurti de Krishna, dia e noite. Ou seja, ele consegue ter visões rápidas de Krishna, dia e noite. Mesmo que eu deixe Krishna, ele não deixa o meu coração. Né? Quão misericordioso ele é. Agora eu compreendi de verdade. Ele cita um verso do Bhaktirasamrita Sindhu 2.5.131-132, o qual diz: apenas os Shuddha Bhaktas, que aceitaram os pés de lótus de Krishna como tudo para eles, podem experimentar este Bhagavad Rasa. Ninguém pode experimentar esta raça ou compreendê-la, né, se o coração não tiver um traço mínimo que seja de Bhakti. Se ele tem desejos mundanos, né, ou se os seus sanskaras moldaram a sua natureza de modo que ele fique adicto à lógica. Então aqui são os obstáculos para Bhakti. Vamos repetir? Se o coração não tem um traço de devoção, né, se ele está cheio de sentimentos mundanos, ou se ele tem tendências para lógica. Tá? Então ele diz: Prabhu, eu compreendi que raça é supremamente pura, né, e leva a bhava que surge no coração quando este está iluminado por Shuddha Sattva, e que ele transcende o limite do poder humano de contemplação. Rasa é uma entidade do mundo espiritual e ela não está presente no mundo material. Ela se manifesta na existência pura da Jiva, que é, por natureza, uma partícula atômica de consciência. Chitkana. Esta raça ela é experimentada no estágio de Bhakti Samadhi. Aquele que tem a misericórdia de Sri Gurudeva, né, e que pode discriminar entre Shuddha Sattva, né, bondade pura, e Mishra Sattva, bondade misturada, não terá dúvidas sobre este assunto. Então, o Goswami ele responde:
O que é que você tenha dito é absolutamente verdade. Agora, eu irei lhe fazer uma pergunta para remover as suas dúvidas. Simplesmente, ao respondê-la, você poderá compreender o Tattva transcendental. Diga-me, qual é a diferença entre Shuddha Sattva e Mishra Sattva? Então Vijay Kumar diz. Ele ofereceu seu Sashtanga, Dandavat Pranama, aos pés do seu Gurudeva e disse humildemente: Prabhu, por sua misericórdia, eu irei explicar com o melhor da minha capacidade. Por favor, me corrija se eu cometer algum erro. Aquilo que tem existência é chamado Sattva. E aquela substância, e uma substância tem uma posição, uma forma, uma qualidade, uma atividade original chamada de Sattva. Então, Shuddha Sattva é o Sattva que não tem começo nem fim e cuja forma é eternamente nova, renovada. Ela não é contaminada por divisões de passado e futuro, né? E sempre permanece completamente impressionante. Shuddha Sattva inclui os aspectos da existência que são produtos da energia espiritual pura, Shuddha Chit Shakti. Em Maya, que é a sombra de Chit Shakti, existe uma transformação de tempo, passado e futuro. Todos esses aspectos da existência nesta Maya contêm Rajo Dharma, ou seja, a função no modo da paixão, de Maya, porque eles têm um começo. Elas também contêm Tamo Dharma, a função no modo da ignorância, porque elas têm um fim. Mishra Sattva se refere ao aspecto de Maika Sattva, que tem um começo e um fim. Agora, a diva pura é Shuddha Sattva, e sua forma, qualidades e atividades são compostas de Shuddha Sattva. No entanto, porque essa Shuddha Diva foi condicionada, né, essas duas qualidades de Maya, Rajaguna e Tamaguna, então se misturaram com a Sattva pura, com a existência pura. Portanto, a diva condicionada é chamada de Mishra Sattva, ou seja, uma existência misturada, né, ou um modo da bondade misturado. Então, por que ele mencionou agora modo da bondade? É importante entender. Esse Sattva é a condição natural da diva, né? Shuddha Sattva. Tá? Então, bondade já está presente sempre. Ela é o predominante. Mas quando a diva entra em contato com Maya, aí ela recebe Raja e Tamas. Anteriormente, ela não estaria. Ela seria apenas Sattva, bondade. Então, vem o termo Shuddha Sattva, né? Sattva pura. Mishra significa misturado. Quando ela é condicionada, isso se mistura com Tama e Raja. Então, por isso é chamada de Mishra Sattva. Então, o Goswami responde: Baba, você apresentou um Siddhanta extremamente sutil. Agora me diga, como o coração da diva é iluminado por Shuddha Sattva? E vamos deixar então essa resposta para a próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.